Boa tarde, amigos do Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje segunda-feira, dia 28 de julho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte, né? Esse final de semana frio, mesmo com frio aí, os gramados brasileiros se movimentaram com grandes jogos. E os nossos grandes clubes paulistas fizeram sua parte, alguns outros não, né? O Santos conseguiu vencer a Chapecoense, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras e o São Paulo, mesmo com a estreia de Kaká, foi derrotado pelo Goiás. Para a gente começar, vamos falar do jogo Santos e Chapecoense. Com Thiago Ribeiro inspirado, Santos venceu a Chapecoense e continua na briga pelas primeiras colocações. A Chapecoense bem que tentou engrossar o jogo no segundo tempo, criou chances e obrigou o centenário Aranha a fazer grandes defesas. Mas era a noite do Santos e de Thiago Ribeiro. O atacante, que não jogava há mais de 2 meses, havia 2 meses, por causa de lesão, acertou 2 assistências fundamentais para a vitória do Peixe por 3-0, neste sábado à noite na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe assumiu a 6ª posição do Brasileirão com 20 pontos. Acabou aí sendo ultrapassado, né, por algumas equipes, mesmo vencendo. Lembrando que no sábado ainda outras equipes não haviam jogado, ele havia superado, indo para a 3ª colocação, mas com os jogos de ontem, domingo, voltou para a 6ª colocação, lugar aí que mantém com 20 pontos. Já a Chapecoense, com 11 pontos, está em 15º e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. O alvinegro depende de uma combinação de resultados dependia de uma combinação de resultados para terminar a rodada no G4, o que não aconteceu. A equipe catarinense está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. O Peixe agora volta a campo pelo Brasileiro no domingo, dia 3, contra o Internacional, em Porto Alegre. Já o Chapecoense, no mesmo dia, recebe o Flamengo em Chapecó. Portanto, aí, Santos, o time do Oswaldo de Oliveira, o técnico Oswaldo de Oliveira, mostrou sua força jogando na Vila Belmiro. Lembrando que o Chapecoense havia sido um adversário incômodo para já os times paulistas que havia enfrentado, né? Havia vencido o Palmeiras pelo placar de 2-0 e o São Paulo pelo placar de 1-0 no Morumbi, em pleno Morumbi, uma rodada antes. Só que o Santos mostrou sua força, né? Não foi como o São Paulo, que acabou aí sofrendo um gol e não conseguiu fazer o resultado. O Santos, portanto, mostra que realmente veio nessa sequência de campeonato brasileiro. Resta agora a gente aguardar se realmente, mesmo jogando fora na próxima rodada contra o Internacional, a equipe vai conseguir manter esse rendimento positivo após a Copa do Mundo. Domingo, ontem, foi dia de clássico e o Timão venceu o primeiro derby da Arena e viu o Verdão se distanciando na tabela. Cada vez mais acostumado à nova casa, o Corinthians jogou em sua arena com a maior naturalidade. Nem mesmo o maior rival causa temor à consciente equipe treinada por Mano Menezes. No primeiro clássico da história do estádio alvinegro, o Timão venceu o Palmeiras por 2-0 neste domingo. Retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e prejudicou um pouco mais o rival na tabela, que está em 12º. Guerreiro e Petros, ambos no segundo tempo, foram os responsáveis pelos gols. Foi a 3ª vitória seguida no Corinthians em sua arena, onde está 100% depois da Copa do Mundo. Com mais recursos técnicos que o Palmeiras, o time de Mano tomou as rédeas do jogo, superou um primeiro tempo truncado e deslanchou no segundo tempo graças a Elias, autor das 2 assistências que originaram os gols corintianos. Com 23 pontos, o Timão está a 5 do líder Cruzeiro. Já o Palmeiras, de Ricardo Gareca, é organizado taticamente, mas seus jogadores têm deficiências. Quando levou o primeiro gol, o time não soube reagir. Do banco, Gareca propôs soluções, abriu seus atacantes, mas as chances não apareceram.
O time alviverde continua com 13 pontos na tabela, mais longe dos primeiros colocados e infelizmente mais perto dos últimos. Portanto, também o Corinthians continua aí na sua briga, a caça à raposa, né? O Cruzeiro, que venceu por 5-0 seu jogo de sábado, lidera aí e com 5 pontos de vantagem, vê seus adversários apenas correrem atrás para alcançá-lo. O Corinthians mostra realmente que veio depois da pausa para a Copa do Mundo com tudo para buscar aí, quem sabe, um título ou até mesmo uma classificação na Libertadores. Ao Palmeiras, infelizmente, aí resta aos palmeirenses, né, torcer aí para uma melhora da equipe. Mesmo com o novo treinador, os resultados não têm vindo, né? Apenas no meio da semana passada, que venceram o Avaí por 2-0 em jogo válido pela Copa do Brasil. Porém, Campeonato Brasileiro, 3 jogos, 3 derrotas. Números aí que para o time do Palmeiras são indiscutivelmente assim ruins. Quem sabe na próxima rodada possam melhorar aí o seu desempenho. Já o Corinthians continua na briga e quem sabe logo logo encosta no Cruzeiro, lógico, esperando um tropeço do time de Belo Horizonte. E quem vem tropeçando também na tabela, despencando na tabela, é o São Paulo. Goiás encontrou o caminho do gol e bateu o São Paulo na estreia de Kaká. Goiás havia conquistado apenas 3 dos últimos 12 pontos disputados, não fazia gols há 4 partidas. A reação sonhada pela torcida teve início neste domingo com a justa vitória por 2-1 sobre o São Paulo, que mesmo com a estreia de Kaká, cometeu muitas falhas defensivas e sofreu seu segundo tropeço consecutivo no Campeonato Brasileiro. O camisa 8 teve boa estreia, atuou os 90 minutos e de pé esquerdo fez o único gol do time comandado por Muricy Ramalho. Amaral e Bruno Mineiro deram a vitória aos esmeraldinos, que voltaram a subir na tabela de classificação. Com 20 pontos, o Goiás é o 7º colocado, 2 posições à frente do São Paulo, que vinha de derrota para o Chapecoense no Morumbi. Pelo Brasileirão, as duas equipes voltarão a campo no próximo final de semana. No sábado, São Paulo receberá a visita do Criciúma, às 18h30 no Morumbi. No dia seguinte, no domingo, e no mesmo horário, às 18h30, o Goiás vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no Maracanã. Lembrando que o Fluminense fez uma ótima partida ontem fora de casa contra o Atlético Paranaense e venceu a equipe da Arena da Baixada por 3-0. A equipe paulista, no entanto, jogará ainda na quarta-feira quando enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Portanto, aí o São Paulo vem em decadência, aí 2 jogos, 2 derrotas pelo Brasileirão e agora tem uma pausa, enfrentará aí o time do Santa Cruz em Ribeirão Preto. Portanto, resta aí enfrentará o time do Bragantino em Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz pela Copa do Brasil. Resta aí aos tricolores, aí, aos torcedores, torcerem para que o time possa se achar aí na Copa do Brasil. Quem sabe uma vitória no meio de semana traga tranquilidade que a equipe precisa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Jogará em casa, mas jogar em casa ultimamente para o São Paulo não está sendo das melhores opções, né? Mesmo em casa ou fora está sendo surpreendido pelos adversários. Prova disso foi o Chapecoense, que venceu o último jogo no Morumbi, inclusive lotado, né, com mais de 40 mil torcedores. O Chapecoense venceu por 1-0. E o Criciúma, por ser uma equipe também do Sul, pode aí surpreender e com certeza vai querer surpreender o tricolor. Então, olho aí na tabela, porque senão o São Paulo pode cair muito neste Brasileirão e até mesmo brigar por uma possível disputa aí para não cair para a Série B. Já o time do Goiás mostra que vem crescendo na competição, mesmo, né, não tendo tido vencido nas últimas 4 partidas, mostrou sua força dentro de casa, do Serra Dourada, e agora, quem sabe, na próxima rodada consegue aí alavancar ainda mais esta boa fase. Quem sabe voltou
ao time esmeraldino. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre a classificação e todos os demais jogos desta rodada que aconteceu nesse final de semana. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos aí dos destaques, né, dos 4 clubes grandes de São Paulo, Santos e Corinthians, que venceram, e São Paulo e Palmeiras, que foram derrotados em suas partidas. Além desses jogos, também tivemos outros confrontos da 12ª rodada. No sábado, além de Santos 3-0 no Chapecoense, Cruzeiro goleou o Figueirense, aí foi a goleada da rodada, 5-0 para o Cruzeiro em pleno Mineirão contra o Figueirense. Também no sábado, o time do Criciúma, mesmo jogando em casa, foi surpreendido pelo Vitória da Bahia e perdeu aí por 3-1. Também no sábado, outro time jogando em casa que foi surpreendido foi o Bahia, que foi derrotado pelo Internacional por 1-0 na Arena Fonte Nova. E um gol aí, um frango do goleiro do Bahia, 1-0 para o Internacional. No domingo, a rodada deu sequência com o Sport vencendo o Atlético Mineiro por 2-1 na Ilha do Retiro. Tivemos, né, o Corinthians vencendo o Palmeiras por 2-0. Como citamos também, o Atlético Paranaense jogando em casa. Este foi, acho que o que foi mais goleado como mandante, perdeu para o Fluminense por 3-0. O São Paulo, que foi visitar o Goiás aí foi um anfitrião que conseguiu venceu por 2-1. O Flamengo, também um clássico dessa vez carioca, venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 e conseguiu dar uma leve respirada na competição. Lá no Maracanã, Flamengo 1, Botafogo 0. E para encerrar a 12ª rodada, o Grêmio, também jogando na sua arena, foi surpreendido pelo time do Coritiba e perdeu pelo placar de 3-2. Após esses resultados, a classificação ficou da seguinte forma: o Cruzeiro, né, que goleou o Figueirense, continua líder. Primeiro lugar para o Cruzeiro com 28 pontos ganhos. O Corinthians, com a vitória sobre o Palmeiras, se manteve aí na segunda colocação com 23 pontos.
O Fluminense também com uma boa vitória de 3-0 fora de casa sobre o Atlético Paranaense, subiu para a terceira colocação, ou melhor, se manteve na terceira colocação com os 22 pontos. O Internacional, com a vitória fora de casa contra o Bahia, subiu para o quarto lugar com 22 pontos também. Na quinta colocação vem o Sport com 21 pontos. Na sexta vem o Santos com 20. Em sétimo o Goiás também com 20. E em oitavo o São Paulo, que caiu aí 2 posições com 19 pontos. O Atlético Paranaense em nono também tem os mesmos 19 pontos. Grêmio em décimo também, que foi derrotado em casa, mantém em décimo com 19 pontos. Atlético Mineiro em 11º, soma apenas 15 pontos, aí uma vantagem aí de 4 pontos do meio da tabela, né? O 10º lugar para o 11º, uma vantagem aí de 4 pontos, mesmo vencendo na próxima rodada. O Atlético Mineiro só vai encostar aí no pelotão da frente. O Palmeiras em 12º se mantém aí com 13 pontos ganhos. O Botafogo em 13º tem apenas 12 pontos. O Criciúma em 14º tem 11 pontos. Os mesmos pontos de Chapecoense em 15º e Vitória em 16º. Vitória é o primeiro clube acima da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, o 17º Curitiba com 10 pontos, mesmo vencendo, se mantém na zona de rebaixamento. Flamengo também, que venceu o seu clássico carioca contra o Botafogo, vem em 18º, né, largou a lanterna e tem os mesmos 10 pontos do Curitiba. O Bahia agora caiu para 19º com 9 pontos. E a lanterna está agora com o Figueirense em 20º lugar com 7 pontos ganhos apenas. Lembrando que foram 12 rodadas e 12 rodadas, cá entre nós, o Palmeiras em 12 jogos apenas 13 pontos, média de um ponto aí por rodada. Já o Santos vem melhorando o seu desempenho, né? Em 12 jogos, 20 pontos. O São Paulo caiu um pouco a produção, 12 jogos, 19 pontos. E dos paulistas o melhor é o Corinthians, 12 jogos, 23 pontos. E continua na caça ao líder Cruzeiro, né? E como o ano passado, né, o Cruzeiro foi o campeão brasileiro, esperamos pelo jeito aí mais uma caça raposa neste Brasileirão de 2014, pois o Cruzeiro vem jogando o fino da bola. Então resta a gente esperar aí nas próximas rodadas, inclusive 13ª rodada com grandes jogos. O Botafogo irá enfrentar o Cruzeiro, um grande jogo também. O Botafogo precisa vencer, pois está caindo, né, na classificação, e o Cruzeiro, o líder, jogará no Maracanã contra o Botafogo. Olho no Cruzeiro, Botafogo, que senão vocês vão perder em casa. São Paulo enfrenta o Criciúma no sábado. Também no sábado, Vitória recebe o Grêmio. No domingo, Palmeiras e Bahia. Um jogo bom aí para o Palmeiras, quem sabe se reabilitar na competição no Pacaembu, o jogo contra o Bahia, que está na zona de rebaixamento. O Curitiba recebe o Corinthians no Couto Pereira. O Figueirense joga contra o Sport. O Chapecoense recebe o Flamengo. O Fluminense recebe o Goiás. O Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense. Confrontos dos dois Atléticos no estádio Independência. E o Internacional recebe o Santos. Um grande jogo também aí para medir as forças das equipes aí que brigam na parte intermediária de cima, né? Parte superior da tabela. 13ª rodada, que é só no sábado, mas no meio de semana iremos falar muito ainda das possíveis escalações das equipes e também da preparação aí e até mesmo os resultados dos times que jogarão pela Copa do Brasil. Para a gente dar sequência, vamos falar um pouco de seleção brasileira. Com 6 amistosos este ano, o Dunga tem o desafio de reerguer a seleção. O Dunga vai ter alguns desafios nessa segunda passagem pela seleção brasileira como treinador. Depois de comandar a equipe de 2006 a 2010,
ele retorna para sentar no banco do selecionado brasileiro com a missão de resgatar o orgulho ferido pelas duas últimas atuações desastrosas do Brasil na Copa do Mundo, que jogou inclusive em casa. Criado nas divisões de base do Internacional, Dunga passou por Corinthians e Santos antes de aportar no Vasco em 87, já trazendo a experiência de uma medalha de prata olímpica ao lado de Gilmar Rinaldi em 84. A disposição e o afinco nos treinamentos já permitiam antever que o jovem Dunga iria evoluir tecnicamente como jogador. Deixou o Vasco para jogar na Itália, já como jogador de seleção brasileira. Estreara contra a Inglaterra no empate de 1-1 em Wembley em 87. No futebol italiano, passou por Pisa, Fiorentina e Pescara. Já era então figura constante nas convocações do Brasil. Jogou a Copa de 1990 e naufragou junto com a seleção de Lazzaroni. Ficou estigmatizado, porém, como se fosse o símbolo do futebol insosso daquele Brasil. Uma injustiça que Dunga aparentemente nunca mais se esqueceu. Mesmo mostrando um futebol mais refinado, em que além de desarmar e jogar com raça, também era capaz de passes longos precisos. Ele ainda era muito criticado. Nada disso impediu que virasse o capitão da seleção brasileira e levantasse a taça do Mundial de 1994 nos Estados Unidos, além de ter ficado em segundo lugar em 1998 na França. Tempos depois voltou à seleção, agora como técnico. Escreveu como treinador 4 anos de uma história intensa em que enxergou fantasmas em perguntas incômodas. Sentiu-se perseguido, fechou a seleção, evitou ao máximo o convívio dos jogadores com jornalistas, até dentro dos aviões em viagens do time. Quando havia diálogo, era tenso. Dunga já disse que pretende melhorar sua relação com a imprensa, mas sem perder a essência, o jeito Dunga de reagir. De volta à equipe, ele já tem agenda longa com 6 amistosos em vista. A primeira lista do treinador vai ser anunciada daqui a menos de um mês. A seleção volta a jogar em Miami no dia 5 de setembro contra a Colômbia. Colômbia é um grande adversário, como lembramos aí na Copa do Mundo, deu muito trabalho para nós para vencer o time da Colômbia. 4 dias depois enfrenta o Equador, também nos Estados Unidos. Ainda este ano enfrenta Argentina e Turquia e mais 2 adversários ainda não confirmados. Portanto, 6 confrontos aí Dunga terá pela frente. As perguntas então se sobrepõem. Dunga convocará Neymar, a quem desprezou na Copa de 2010? E o lateral Marcelo, com quem teve um problema mal resolvido após uma lesão no joelho do defensor do Real Madrid? O histórico esportivo do capitão do Tetra é grande. Ele é o primeiro brasileiro campeão da Copa América como jogador e treinador. Como selecionador, possui uma passagem com expressivos 76% de aproveitamento. Mas com o filme ainda queimado em pesquisas e enquetes, Dunga não conquista pela simpatia. Tudo o que ele conseguiu no futebol foi com resultados em campo. No momento não há espaço para o torcedor avaliar carismas e empatias. O futebol brasileiro viveu recentemente o dia mais obscuro de sua história e precisa se reerguer. Missão dupla para Carlos Caetano: recuperar a seleção e a própria popularidade pessoal. Portanto, aí Dunga terá pela frente um grande desafio na nossa seleção brasileira. Esperamos, é claro, que ele consiga sim superar, lógico, com muitas críticas. Acho que em todos os setores, todos nós somos criticados, mas esperamos que a nossa seleção retome realmente o seu nome, né, de seleção brasileira, e que realmente o Brasil possa voltar a ser o país do futebol. Como vimos aí, temos confrontos duros aí, inclusive o primeiro já vai ser um grande desafio, pois a Colômbia de James Rodrigues, né, que deu muito trabalho para nós na Copa do Mundo, pode aí surpreender aí logo na estreia de Dunga. Torcemos sim
com brasileiros, para que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível. Mas é lógico que o Dunga não seja o técnico turrão como foi Filipão nestes últimos dias de vida da seleção brasileira, né, que não admitiu os erros, infelizmente, e deu no que deu. Portanto, vamos torcer para que o Dunga consiga aí um grande avanço com a seleção brasileira. Boa sorte, portanto, treinador Dunga, ficamos na torcida. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência e continue com a nossa grade de programas do Canal 10. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta para falar aí tudo o que aconteceu nesses dias no esporte, tanto brasileiro quanto regional, se Deus quiser. Um abraço e até lá.